Dani Lima, o governo levou uma lavada na Câmara, 370-110, sua cara não é de lavada, não? É porque assim, gente, perto do que poderia ter sido a tragédia do texto, se fosse aquela primeira versão, foram 6, tá, amores? Você que nos ouve, o ex-futuro secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrites. Ex-futuro? É, porque ele saiu da Secretaria de Segurança Pública para produzir esta preciosidade, que ele chama de Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. Por favor, não. Marco Legal pressupõe uma ação assim grande em muitas frentes. O que tem ali é um projeto de lei mesmo. Mas tudo bem, como ele não queria chamar de projeto de lei antifacção, que era o nome do governo, ele deu o nome que ele quis para poder, né? Então ele pegou o projeto do governo e produziu 6 versões dele. A primeira era uma versão que simplesmente estrangulava a principal e mais equipada polícia do Brasil, que era a Polícia Federal. Estrangulava a real oficial. Dizia que a PF podia agir nos estados contra milícias, facções e organizações criminosas desde que fosse chamada pelos governadores. Então, se não for chamada pelo governador, não vai. Aí você pensa, nossa, horrível. Não, vou melhorar. A segunda versão era assim, a PF pode atuar desde que comunique o governador. Aí como é que ficou no final? Aí você é o exemplo, né? Oi, governador, tudo bem? Aqui é a Polícia Federal. Eu vou aí prender seu secretário de saúde, porque, né, tá suspeito de desviar a emenda junto com o deputado. Imagina. Bom, no final, ele não mexeu na Polícia Federal nas atribuições, mas pegou um dinheiro que abastecia a APF e falou, vai dividir com os estados, sim, senhor. Por quê? Porque ele é secretário de segurança, defendeu mais recursos para as polícias estaduais. O governo chiou. Mas veja só, eu chamo o ouvinte aqui, o governo está reclamando, o governo conta com o Senado para modificar o texto, o Davi Alcolumbre fez o papel dele, colocou um senador que é tido como independente, o Alessandro Vieira, do MDB, do Sergipe, é delegado, tem experiência, delegado de Polícia Federal, salvo engano, inclusive. Então, assim, não é nem bolsonarista, nem alinhado ao governo, vai conseguir, diz que o que tiver de ruído em relação à PF, ele vai resolver. Agora, sinceramente, tem uma música chama Praça Clóvis, conhece? Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o seu retrato. 25 eu francamente achei barato para me livrar desse atraso de vida. Porque levaram a foto que ele não conseguia jogar fora, né? 25 francamente foi barato. Assim, perto da tragédia que podia ter sido, o governo aponta 3 pontos. Aí, ó. Muito bom, tinha 25 cruzeiros e o seu retrato. Muito bom. 25 é sensacional. Foi barato, Dani? Eu tenho aqui os 3 pontos que o governo considera mais... A Gleisi chamou de uma lambança legislativa. Por conta daquilo que você explicou aqui. Você até, né, você fez uma baita de uma explicação aqui pra gente em relação ao Código Penal, que você precisa revogar o que tem hoje para que amanhã entre um novo dispositivo. Isso não foi feito. Não, em alguns trechos não no projeto como um todo, mas vamos explicar aqui. Por exemplo, o Derrite vai bater muito bumbo de que, em alguns casos, a condenação que ele está prevendo pode chegar a 60 anos para líderes de organização criminosa. Aí vamos combinar que o líder de uma organização criminosa, sei lá, como o PCC, tem dinheiro para pagar a advogada da Compal, né? Então, assim, se há duplicidade de legislação em direito penal, sempre vale aquela que é mais benéfica ao réu. Então, o advogado vai chegar e falar, seu juiz, veja só, aqui, nesse tipo, tem 2 leis de organização criminosa em vigor. O senhor tem a obrigação de usar a que é mais benéfica para o réu. Então, não adianta fazer a coisa muito nas coxas. Agora, isso é técnica legislativa básica. O Senado vai corrigir. Isso o Senado vai corrigir com certeza. Mas mostra um pouco do quão corrido e atabalhoado foi a construção desse texto, com muitas idas e vindas, e de novo, né, apesar das críticas do governo em relação com esse ponto que a gente estava falando, podia ter sido muito pior, assim, o Brasil poderia ter sofrido um prejuízo, ter visto não só a PF perder dinheiro, mas perder autonomia, o que seria, assim, sinceramente, uma tristeza. Só nessa semana, a gente teve, nos últimos 7 dias, mega operação prendendo o ex-presidente do INSS do governo Lula,
colocando o ex-presidente e ex-ministro do Trabalho do governo Bolsonaro de tornozeleira eletrônica, e ontem a mega operação contra um dono de banqueiro, é raro a gente ver banqueiro preso no Brasil, muito ligado ao centrão, à centro-direita e à direita. Então, assim, isso é polícia autônoma fazendo o trabalho. A polícia que pega um integrante do governo de turno, que não para nele, porque se o esquema começou no governo anterior, vai até o governo anterior, e também não fica presa a polaridades ideológicas. Está aí o Daniel Vorcaro para provar. Assim, a prestação de serviço da Polícia Federal, ela se dá pelo resultado claro, cristalino que a gente tem. Eu estou falando dos últimos 7 dias. Então a bola tá